Relato Reunião Mediúnica. De 2013 até 2017 estudei e trabalhei num centro espírita kardecista. Participei de várias reuniões mediúnicas, onde tive diversas experiências interessantes. Algumas delas recebi permissão para compartilhar, a fim de esclarecer as consciências e quebrar os preconceitos, preservando as verdadeiras identidades dos assistidos. No início do meu curso de Espiritismo, comecei a ver algumas entidades, mentores e partes dos trabalhos que acontecem no plano espiritual, e fui encarregada de fazer relatórios dessas reuniões. Hoje vou relatar uma desobsessão de um homem que estava passando por várias dificuldades financeiras por causa de um trabalho de magia que fizeram contra ele e um socorro aos espíritos suicidas. Cheguei na casa espírita com 15 minutos de antecedência, tempo para receber um passe, ir acalmando a mente e ir me conectando com a espiritualidade. Logo foram chegando os outros médiuns, eram por volta de 15 a 20 médiuns em cada sessão. Sentávamos em cadeiras num grande círculo. Um médium era destacado para fazer a prece inicial. Outro para ler um trecho de um livro e explicar o que havia entendido. Outro para fazer a prece de abertura dos trabalhos. Cantávamos algumas canções espíritas. Começamos pela desobsessão, o Senhor sentou-se no meio do círculo e nos concentramos em oração. A dirigente responsável pelo centro recebeu pela incorporação o Dr. Bezerra de Menezes e começou a explicar o que haviam feito ao homem. Eu vi a imagem do Dr. Bezerra sobreposta a ela, era como se ocupassem o mesmo corpo, só que estavam em planos diferentes. Depois eu vi a imagem de um carroção de madeira sendo puxado por umas pessoas, só pude ver seus pés descalços e o chão de terra, havia um homem desacordado em cima sendo levado. Vi também a cena de um velório, o caixão com a coroa de flores e dentro havia um homem. Não entendi bem o significado daquelas visões, mas logo depois o Dr. Bezerra esclareceu tudo. O homem havia sido retirado do corpo físico, em projeção astral, e levado em um carroção a um cemitério, onde fizeram o trabalho de magia. Infelizmente, alguns usam desse campo santo para fazer maldades. O trabalho foi feito para que ele morresse, e isso explicou a visão do velório. Através das orações e intercessões de todos nós, e do trabalho dos espíritos superiores, a magia foi desfeita. O homem foi embora e ficou de começar a frequentar os estudos e as palestras. Então começamos a segunda parte do trabalho da noite, o socorro aos suicidas. Um médium era designado a orientar a todos onde iríamos prestar o socorro. O local passado pela espiritualidade foi o Hospital das Clínicas em São Paulo. Então todos fechavam os olhos e se concentravam nas orientações dadas pelo médium. Cada médium ficou responsável em trazer 2 espíritos. No início não estava vendo nada, apenas concentrada na oração. Até que vi uma senhorinha muito magrinha deitada numa maca no meio da rua. Acariciei seus cabelos e a convidei a vir comigo. Os espíritos eram trazidos pelo nosso magnetismo e intenção. O trabalho é todo mental. Quando retornei mentalmente ao centro espírita, ouvi abrir um portal. Saia muita luz dele, clareou parte do salão. Alguns espíritos saíram dele, foram levando os necessitados. Oramos e encerramos os trabalhos, cantamos a prece de São Francisco. Essa foi uma das muitas experiências marcantes que vivenciei no centro espírita. E acredito que compartilhar esses relatos pode ajudar a desmistificar o trabalho mediúnico e mostrar o quanto ele pode ser importante para quem precisa de auxílio espiritual. Obrigada por assistir, até mais. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão, e onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve